Boa noite, aguardando nossos ouvintes nessa noite de hoje. Um tema bem complexo: a influência da educação na construção do ideário de submissão da mulher. Como mulheres se veem dentro da sociedade, como homens se veem dentro da sociedade, como homens e mulheres se veem dentro da sociedade. E a gente aguarda vocês aqui. Boa noite, Nai. Estamos aguardando mais pessoas entrarem. A proposta hoje é a gente perceber como a educação tem um papel fundamental nessa forma como a gente mulher se vê, a forma como os homens também se veem, como eles se veem a eles mesmos e como eles veem a gente, né? Eu vou dizer que vou dividir essa live em dois momentos. Eu, Nereida, para quem não me conhece, Nereida Lima. Hoje estou practitioner e facilitadora de barras de axis. Sou economista, educadora, uma série de coisas que eu fui construindo aí ao longo da minha vida. E aí eu vou dividir essa live em dois momentos. Eu, Nereida, pesquisadora. Boa noite, querida. Eu, Nereida, pesquisadora, que de alguma forma tenho, né, como bagagem todo o conhecimento em pesquisa desde 2006 nessa área. E eu, Nereida, hoje a practitioner e facilitadora de barras de axis, tá? E qual é o objetivo, enquanto Nereida pesquisadora? Trazer esse contexto do que é o nosso ideário de submissão dentro da perspectiva cultural, social e tendo a educação como base dessa construção aí. Então a forma, boa noite, Vana, a forma como a gente se vê é uma forma construída socialmente e desde a antiguidade. E qual a importância desse tema para a gente hoje? Vai buscar lá a história, né? Porque a gente conhecer a nossa história nos leva a um lugar de perceber todas as nossas ações cotidianas. Então, se eu sei que a forma como eu me comporto é, na realidade, uma forma construída dentro das minhas relações sociais, e que eu respondo a essa forma como a sociedade construiu papéis para mim. Perceber isso me leva a um lugar de autonomia, de liberdade. Ok, eu estou aqui e essa forma com que eu estou me comportando, essa forma como eu estou agindo e as escolhas que eu estou fazendo para a minha vida são escolhas com base dentro do que a sociedade construiu como padrão para mim. E me leva a um espaço de perceber que eu posso buscar
outras escolhas e fazer construções diferentes daquilo que está imposto, né? Isso é muito importante, é um tema rico, gente, porque perceber que a gente está nos dias de hoje, onde muitas mulheres são agredidas, não é agressão só física, a gente vai ver aqui os tipos de violência contra a mulher, e elas ainda se sentem culpadas por estarem passando, porque elas estão passando. Por que isso, né? Muitas pessoas dizem assim, mas gosta de apanhar mesmo, gosta de sofrer mesmo. Mas não percebe que essa construção é histórica, então a forma como a mulher se vê leva ela a escolher estar vivendo aquele espaço e aquela condição. É importante para eu me perceber, é importante para que eu perceba outras mulheres nessa condição e possa contribuir com elas. Então, a proposta de hoje, eu vou pedir uma coisa, eu aprendi na live que eu tive última com Vitória Sampaio, que quanto mais a gente dá esses coraçãozinhos aí, mais pessoas são convidadas. E o tema, como é muito rico e que pode apoiar muito outras pessoas, né? Eu vou dizer a vocês, mulheres, que se escolherem, dar os coraçõezinhos para que a gente possa trazer outras mulheres. Eu trouxe alguns aspectos aqui que eu gostaria de dividir, que era a perspectiva cultural histórica da educação e a educação como um papel importante para esse tema. Alguns conceitos como misoginia, patriarcado, gênero, identidade, alguns dados, tá, de IBGE. Lá a história, desde como a gente foi percebida lá na antiguidade, nas sociedades hidráulicas. Eu vou trazer algumas indicações de livros para vocês. Eu trouxe uma porrada, tem um monte aqui. Se tiver tempo, eu mostro a capa de cada um deles. É um trabalho de pesquisa, como eu já disse, desde 2016. Vou trazer para vocês também, para aquelas mulheres, boa noite Cissa, para aquelas mulheres, Lude, também boa noite, para aquelas mulheres que de alguma forma estão passando por situações, nesse momento que a gente sabe que o período do isolamento social, né, onde se acirrou muitas diferenças dentro do âmbito familiar, e não é só das famílias pobres, tá? Eu fui buscar algo que eu já sei que existe há muitos anos, que é o MADA. Ele não está acontecendo com suas reuniões no momento presenciais, mas as reuniões estão acontecendo de forma virtuais e eu consegui aí o contato do MADA, tá? Trouxe algumas perguntas, como eu disse, que vai ser dividido entre Nereida, a pesquisadora, e Nereida, a facilitadora de barras de axis. Eu trouxe algumas perguntas para contribuir com aquelas mulheres que vivem nessa condição, né, de submissão. Eu vou falar um pouco do mal entendido do amor, da Lei Maria da Penha e a diferença sobre a violência. Então a gente vai começar assim, pedir a quem está entrando para dar o coraçãozinho para a gente chamar mais mulheres. A gente vai começar assim, dentro da perspectiva cultural e histórica. A forma como homens e mulheres se veem na sociedade não é algo que é construído por ele mesmo. É algo construído histórica e socialmente, numa coletividade, e depende de sociedade para sociedade e do momento cultural, né? Do momento da história. Então, assim, hoje no Brasil a gente vive uma história diferente do que a gente viveu no Brasil colônia. Há essa diferença. Então, a forma como a gente se vê entre homem e mulher agora é diferente da forma como a gente se via, por exemplo, no Brasil colônia. Isso varia de sociedade para sociedade. Então, em alguns países isso acontece de uma forma, em outros países isso acontece de outra forma. É importante para a gente saber que a cultura, que a educação tem base nisso, né? Legal, o site já está aí, do MADA, tá? Site do MADA Brasil, para aquelas pessoas que forem à escolha. Então, assim, essa forma como a gente se vê é construída historicamente. A educação tem um papel importantíssimo nisso.
tá? Por quê? Porque a educação desde lá da antiguidade foi diferente para meninos e para meninas. A mulher coube alguns papéis, e esses papéis sociais entre homens e mulheres, eles também são construídos histórica e socialmente, e foram delineados dentro da sociedade o que eram os papéis para meninos e o que eram os papéis para meninas. E lá, dentro das famílias, se construiu ideários. A mulher, na maior parte das sociedades, né, e na maior parte dos períodos da história, ela cumpre sempre com o papel da submissão, que é a pessoa responsável por assumir o lar, né, a família, e por ensinar os filhos, a educatriz, né? É por isso que durante muito tempo da história humana, as mulheres foram a maioria dentro da educação, porque a elas cabia a educação da criança. Oi, Alex, boa noite. Boa noite a todos. Então, a ela cabia a educação da criança, então ela cumpre com esse papel social. Vamos dizer que a diferença entre homens e mulheres, a forma como homens e mulheres se percebem, vai lá desde a divisão social do trabalho, desde a divisão entre o trabalho feminino e o masculino. Então, se deu importância ao trabalho masculino e se colocou alguns papéis. O homem era o que saía, era o que era responsável pelo provimento, e a mulher aquela que era responsável pelos afazeres da casa. E se diminuiu, né, a importância com que os afazeres da casa tinha. Então, a mulher foi dado um espaço de minoria, né, de menos, enquanto aos homens foi dado um papel de superioridade. E o homem foi tão ensinado historicamente que ele é superior à mulher, que ele detém a nível de inconsciente coletivo o ideal de que ele é responsável, detém o poder, a posse sobre a mulher. E essa posse é posse de vida e de morte. Se cresceu muito o número de mulheres assassinadas, agredidas. Não, cresceu a divulgação desde o início da história. Se a gente for buscar aí, e a gente tem aí alguns livros como referência, né? A violência da mulher contra a mulher é muito grande, e contra a mulher negra em especial, né? Então o homem, ele é ensinado, Manuela, ele é ensinado a isso, né? E aí a gente pode perceber que se isso foi construído historicamente, ele pode ser desconstruído, né? A forma como a gente se percebe enquanto mulher pode ser mudada. A forma como um homem se percebe enquanto homem pode ser mudada. E aí eu vou trazer aqui alguns dados, tá? De 2006, para vocês terem ideia, que no primeiro semestre de 2006, aí eu vou pedir a Cláudia que só copia a única mensagem, porque quando você copiar aí todas de vez, vai aparecer aí a data com que eu te enviei. Manda de uma por uma. Os dados de primeiro semestre de 2006, 12,23%, 67.962 casos da Central de Atendimento à Mulher, o 180, corresponderam a relatos de violência. Entre esses relatos, 51,6 corresponderam a violência física, 31,10 violência psicológica, 6,51 violência moral e 4,86 cárcere privado, 4,30 violência sexual, 1,93 violência patrimonial e 0,24 tráfico de pessoas. 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em relacionamento, segundo a pesquisa Instituto Avon.
E 98% da população brasileira já ouviu falar da Lei Maria da Penha. E 70% consideram que a mulher sofre mais violência dentro de casa. Então, se a gente sabe tudo isso, né? Por que aí as mulheres ainda se permitem estar nesse espaço de submissão? Justamente porque a educação ensinou, Alex colocou aqui, na minha infância, a grande maioria dos professores eram mulheres, sim. Historicamente, eu tenho também uma pesquisa de 2015, né? Historicamente, a maior parte das educadoras e das gestoras de escola são mulheres. Então, voltando, por que se a gente sabe de todos esses dados, né? Se a gente sabe que a gente sofre muita violência, a gente ainda se permite. A educação tem um papel muito grande. A educação que é dentro da família e a educação que é dentro da escola. Então, a forma como a gente é educada faz com que a gente inconscientemente se submeta a isso. Eu vou trazer aqui um dado, por exemplo, existem diversas pessoas, psicólogas, né? Por exemplo, que elas sabem tratar as mulheres com relação à questão da violência, da submissão, mas quando parte para a vida prática de cada uma delas, elas ainda se colocam nesse espaço de permissão. Por que isso? Porque é inconsciente, porque desde a infância a gente foi ouvindo lá que era assim mesmo, que homem era dessa forma, que a gente tinha que ser uma boa esposa, que a gente tinha que obedecer aos nossos pais. Então, desde a infância, a gente é ensinado a obedecer ao homem. E isso fica lá guardadinho, dentro da nossa caixinha do inconsciente. E por mais que a gente saiba de todos esses dados, é muito difícil a gente sair disso daí. Porque é o nosso inconsciente falando, tá? De que a gente tem que se submeter. Inclusive, é a mulher que não se submete a relações, sejam elas funcionais ou não funcionais, eu vou chamar assim, sadias ou não sadias, ela não é vista com bons olhos na sociedade. Então, para que eu me enquadre dentro das caixas, né, dentro dos padrões, eu vou me submeter. Porque senão, dentro da minha própria família, eu não sou bem vista, né? Eu sou tida como problemática. E isso vai lá desde a história. Se a gente for para as sociedades hidráulicas, se a gente for para a Grécia, a gente vai ver que esses padrões, eles já se repetem, né? Dentro da própria história. A forma como a mulher é vista nesse ideário de submissão, ela vem repetindo, a gente não percebe em momentos diferentes. Se a gente for lá para as sociedades hidráulicas, se for para Mesopotâmia, Egito, Grécia, aí vem na Grécia clássica, onde estão todos os padrões valorativos das sociedades ocidental. Tudo que a gente no Ocidente tem como padrões, como papéis sociais, como os valores, são herdados da Grécia clássica. E se a gente for lá, esse ideário de mulher é um ideário de submissão. A mulher cabe o papel da casa, da educação dos filhos, da submissão, da obediência. Esses padrões, durante muito tempo, eles foram construídos com base na diferença biológica entre o que é ser homem e ser mulher. Então, o sexo era a diferença. A mulher foi passado o estereotipo de que ainda que... Então, a mulher era passado... foi construído o estereotipo de que ela era frágil, de que ela não aguentava muitas coisas. E o homem é o forte. E a gente construiu isso durante boa parte do tempo histórico. Só para o Brasil, só lá por volta de 1960 é que a gente começa a discutir a questão de gênero, não com base entre a diferença de sexo,
mas com base no que é ser homem e ser mulher dentro das relações. Eu vou pedir aí a Cláudia que coloque, por favor, para mim, o conceito de gênero, identidade de gênero. E só lá em 1960, mas a maior parte da história, a gente tem o ideal do que é ser homem e do que é ser mulher dentro do patriarcado, né? Que é uma dominância, é um conjunto dominante de valores que faz com que todos os padrões, todas as formas como homens e mulheres, os papéis sociais são estipulados dentro de padrões. E esses padrões dá dominância ao homem, ou seja, a maior parte do tempo a gente teve uma sociedade construída por homens e para homens. Então a gente aprendeu o que a gente vive hoje como padrão de mulher na família inicialmente, na escola, que é a instituição que serviu muito bem para que isso fosse ensinado. E a gente também vai lá na Bíblia, né? Se a gente for na Bíblia, a gente vai ter momentos da Bíblia onde a mulher é vista nesse estereotipo. E aí, algo muito interessante, que se a gente for perceber, a gente pode ter uma dialética com a Bíblia e perceber isso de um outro espaço. Porque a Bíblia, ela na maior parte das vezes, construída, né, escrita por homens, ela é, na realidade, traduzida por homens e ela é interpretada por homens. Porque ainda assim, hoje, na maioria, a gente tem aí pregadores, na maior parte homens. E uma coisa que eu fui buscar que é muito interessante é que até quando a gente tem pregadoras mulheres, boa parte do discurso das mulheres está impregnado da dissertação masculina. Então, boa parte das mulheres fazem a pregação da dissertação masculina sem nem perceber que elas estão fazendo isso. Por quê? Porque o inconsciente coletivo diz que é natural a mulher, o papel da submissão está lá na Bíblia, né? Então, percebe que a gente tem espaços onde a gente é ensinada a ser submissa. E como romper com isso? Como a gente se sentir leve, confortável, se todo mundo foi ensinado, tanto nós mulheres como os homens foram ensinados de que a gente é submissa. E como a gente viver isso, né? E aí desde da década de 70 a gente tem os movimentos feministas aí que com grandes lutas conseguiu que a gente tivesse, por exemplo, a delegacia, a primeira delegacia de violência contra a mulher. A gente teve a questão da própria Lei Maria da Penha em 2006, né? Fruto de muita luta, fruto de muita luta. E como hoje eu, mulher, posso contribuir para mim mesmo, né? Se eu sei que dentro da sociedade eu fui ensinada a ser submissa, e como eu posso contribuir com outras mulheres. Então, não sei se Cláudia já colocou aí o contato tanto do site do MADA, como do blog. Eu vou fazer uma ressalva aqui de que eu estou abordando a questão da educação como instrumento dessa construção do ideário de submissão da mulher. E, ao mesmo tempo, eu estou trazendo aqui a questão de indicar o MADA. O MADA não é um movimento feminista, tá? O MADA é um grupo de apoio a mulheres que vivem em relações abusivas. E como a minha proposta foi que as pessoas ampliassem a sua consciência no sentido de se perceber dentro desse processo histórico e se perceber no sentido de, lá na minha casa,
eu fui ensinada a ser submissa, né? Eu realmente vivi isso, como eram as relações. Meu pai não fazia da minha mãe submissa, mas ele entendia que as mulheres da rua eram mulheres que a gente não deveria valorizar. A gente precisa perceber isso, como eram as construções do que é ser homem e do que é ser mulher, dentro da nossa própria casa. Alex traz que muita coisa mudou. Infelizmente, ainda é muito difícil fazer essa desconstrução. Sim, sim. Justamente por isso que quanto mais espaços de discussão a gente tiver, né, nós mulheres e vocês homens possam estar dentro desses espaços de construção, porque assim, com menos intensidade, mas a forma com que vocês foram ensinados também reforça, né? Não há justificativa nisso, tá? Eu trouxe até alguns mitos dentro dos livros aí que eu pedi para poder dividir com vocês. Tem esse aqui, Amores que Matam, tá? Tá aí, eu pedi, Amores que Matam. Ele fala sobre os mitos dentro dessa construção aí. E um dos mitos é de que o homem que comete uma violência, ou que seja ela física, moral, psicológica, ele é doente, né? Não, um índice muito pequeno, mas a gente percebe que existe uma construção. E quanto mais espaços a gente conseguir promover no sentido de a gente discutir, a gente ir desconstruindo, onde as mulheres possam dizer como elas se percebem, os homens possam dizer como eles se percebem, porque a gente observa que é tão difícil para ambos os lados, né? Uma das coisas que eu acho muito legal no sentido de quando há casos de agressão e existem penas, as penas também são educativas. Ou seja, os homens eles precisam passar também por um processo de educação. Por quê? Porque foi justamente a educação que ensinou a ele que ele tinha que cumprir. E se ele não cumpre, né, é o que a gente trouxe lá, é a forma como a sociedade ensina a gente o que é ser homem e o que é ser mulher. Então, se o homem não cumpre com isso, tem dentro da própria família ou no ambiente profissional, na roda de amigos, aquela pressão, porque a forma como ser homem numa sociedade funciona é desse jeito. O machista é a pessoa que tem um poder, que detém um poder sobre a mulher. Então, quanto mais vezes a gente conseguir se reunir para discutir isso entre homens e mulheres, esse livro aqui ele é perfeito, porque ele fala, tem um momento que ele fala assim, é muito difícil também para mim, enquanto homem, ele é escrito por um homem, é muito difícil também para mim, enquanto homem, desconstruir tudo o que eu fui ensinada. Eu fui ensinado, porque eu fui ensinado dessa forma, né? Então, é um tema, gente, que é extremamente importante. Eu vou trazer aqui algumas coisas para vocês. Eu gostaria de ler isso daqui para vocês. Em nossa sociedade, as diferenças entre homens e mulheres são comumente remetidas diretamente ao sexo, às características físicas tidas como naturais e imutáveis, com base em definições essencialistas do que é ser homem e ou mulher. Edifica-se um sistema de discriminação e exclusão entre os sexos, além de vários estereotipos. Criam-se assim vários estereotipos sobre homens e mulheres, agressivos, militaristas, racionais para eles, dóceis, relacionais e afetivas para elas. Em decorrência, funções, alimentação, maternidade, eu já li isso numa outra live. E preservação, educação e cuidado com os outros ficam mais identificados com os corpos e mentes femininas, que são tidas como frágeis, ganhando assim um lugar inferior na sociedade, quando comparado às funções tidas como masculinas. Então, ao nosso papel, coube uma inferioridade. Já ao papel, oi James, que bom ter você aqui. Já ao papel masculino, foi dado a importância, né, da superioridade. Então, essa forma de se perceber
é construído historicamente. E se a gente construiu isso historicamente, que tal a gente desconstruir isso, né? Que tal se reunir mais vezes? Que tal trazer mais grupos de discussão para que a gente possa... e que tal o homem que está escutando, se ele não age assim com sua mulher, né? Se ele não percebe sua mulher num lugar de submissão, ele dizer àquele colega da roda de amigos, ó, cara, na minha casa não trata a mulher assim, certo? Eu percebo de uma outra forma. E convidar a que os amigos, a que outros homens percebam a mulher de um outro lugar, certo? Porque é uma construção. A gente não nasce mulher, a gente se constrói mulher. A gente não nasce homem, a gente se constrói homem. E isso é muito forte. Isso é muito forte, muito importante. Um dia eu li uma entrevista de um pai de uma mulher assassinada. E ele disse assim: eu eduquei a minha filha para morrer, porque eu nunca agredi fisicamente a mãe dela, mas eu já tinha agredido diversas vezes, moralmente, psicologicamente, verbalmente. E eu ensinei a minha filha que era isso que ela tinha que viver nas relações. O meu exemplo fez minha filha entender de que ela tinha que passar por isso. E a filha dele foi assassinada e ela já vinha sendo agredida, segundo duas amigas, há algum tempo, mas em momento nenhum ela chegou em casa para poder dizer e dividir que ela estava passando por isso. Onde ela aprendeu que ela tinha que silenciar? Segundo o pai dela, dentro da própria casa. Foi ele que ensinou isso. E é a gente perceber isso, a gente poder se perceber. Voltando a dizer a vocês, mulheres em especial, se percebe como construção. Aquilo que você aprendeu, aqui, até aqui, é uma construção. E essa construção ela pode ser desfeita. Isso, educa. Essa construção ela pode ser desfeita. E a gente pode perceber isso de um outro espaço. Eu vou trazer também uma outra citação, que é de Torres, em 2002. Não obstante, torna-se necessário que se construa uma consciência crítica associada ao aspecto do gênero, que remeta para a superação de relações sociodesiguais, fortalecendo os mecanismos sociopolíticos e educativos que atuam como um instrumento dessa causa no interior das sociedades. Nesse sentido, torna-se imperativo que a escola assuma um papel crítico de formação de consciência que remeta para o que Gramsci, em 1995, chama de criação de uma nova cultura, de uma nova socialização, que levaria à transformação dos processos sociais e o do próprio ser social. E aqui, enquanto as meninas são silenciadas, James está dizendo, o machismo tóxico cria um menino livre, violento e achando que são superiores, isso mesmo. E aqui a gente traz essa citação dentro da escola e dentro de casa, né? Outro dia a gente já teve uma live que abordou mulheres da luta com Nádia Soares, e eu estava dizendo a ela que ainda hoje nós mulheres somos a educatriz dos nossos filhos. A nós ainda hoje cabe esse papel de educar. Só que, enquanto mãe, se eu tenho uma menina, eu educo ela a usar o rosinha, ao lacinho rosa, o enxoval é todo rosa. Então já começo a criar a diferença aqui entre um e outro. O menino usa o azul, né? Por que isso? Por que isso? Eu, como mãe, vou me sentir incomodada se o meu filho crescer e ele
começar a ser feminino. E os coleguinhas vão chamar ele de boiola, minha vizinha vai dizer que seu filho é boiola, cuidado com esse menino. E eu vou me sentir incomodada com isso. Então, já vou criando o menino diferente da menina. Eu já vou ensinando a minha filha a submissão. Enquanto o meu filho, eu vou ensinando o ser garanhão, o ser macho, porque é assim que a sociedade ensinou que eu tenho que ensinar o meu filho. E como mãe eu posso perceber isso? Como mãe eu posso perceber isso? As brincadeiras de meninos são brincadeiras diferentes das brincadeiras de menina. Mãe, eduquem seus filhos para tirar o prato da mesa, organizar a casa também, a cuidar. Isso que a gente trouxe aqui, que os afazeres femininos, desde lá da divisão do trabalho, certo? Se colocou um papel de inferioridade para as tarefas de casa, de dentro de casa. E aí, as brincadeiras de meninos e de meninas são diferentes. Os meninos têm brincadeira de subir na árvore, de carro, de estar na rua, de skate, etc. Os brinquedos de meninos são metralhadoras, espadas, sabe? E a das meninas é o quê? O fogãozinho, as panelinhas. O que é que a gente está ensinando a nossa filha? O que é que a gente está ensinando? Quando a gente compra, e aí foi muito legal, Jéssica está dizendo, e não só as mães, os pais também têm esse papel de educar, isso sim. E aí, o que é que a gente... É uma pegada. Quando eu comecei a estudar a questão de gênero, em 2006, Jéssica tinha nascido em 1998. Então, eu também cumpri, com esse papel de, no início, dar fogãozinho e panelinha a ela. Mas aí, quando eu comecei a estudar isso, eu falei, nunca mais eu dou, como o James está dizendo aí, nunca mais eu dou. E aí, eu comecei a dar outros brinquedos, que foram brinquedos que, na sua maioria, iriam levar ela a criar um raciocínio lógico, então aquelas coisas de montagem, né, os blocos lógicos. E foi muito interessante. Que no segundo, ela disse que ela não lembra mais disso, mas no segundo ano do ensino médio, um professor, aí ela passou pela fase das diversas profissões, mas há alguns anos ela vinha dizendo que ela seria arquiteta. E aí um professor no segundo ano disse para ela que a arquitetura não era a profissão de mulher, que não havia espaço no mercado para ela. E aí ela chegou em casa triste e disse que não faria mais arquitetura, que ela ia fazer fisioterapia. E aí eu fui firme com ela. Se você fizer fisioterapia, você vai fazer numa faculdade pública, porque se você passar em faculdade particular, eu não vou pagar para você. Você não disse que você era minha amiga? Eu disse, se eu tiver que ser, entre eu ser sua amiga e ser sua mãe, eu vou escolher ser primeiro sua mãe e depois sua amiga, porque eu cumpro com esse papel. Não é porque eu estivesse fazendo uma diferenciação da fisioterapia. É porque ela nunca tinha falado sobre isso. E ela tinha comprado um ponto de vista e ia abrir mão de um sonho. E aí, quando ela não fez arquitetura, fez engenharia civil. E quando fez engenharia civil, chegou a se matricular e depois ela veio de que não, era arquitetura que ela queria. Quando ela estava lá no final do primeiro semestre de arquitetura, ela disse assim, minha mãe, gostaria de te agradecer. Eu falei assim, por quê? Aí ela falou assim, porque você não foi minha amiga, você foi minha mãe. Então, percebe a forma como você está educando sua filha. Percebe a forma como você está educando seu filho. Se colocar brinquedos para as crianças, elas brincarão com qualquer um deles, porque para as crianças não existe brinquedos de meninos ou meninas, apenas brinquedos. E é nós, dentro de casa e na escola, que fazemos isso, tá?
Eu já fui também educadora durante muitos anos e a gente faz isso. Era uma luta enquanto gestora de escola, chamar as professoras para isso, de que não existiam brincadeiras de meninas e brincadeiras de meninos. E não existia o azul e o rosa, porque quando chegava nas festinhas, principalmente as festinhas do final do ano, então os kits natalinos, os kits das diversas datas comemorativas, tinha diferença. Já começamos no chá da revelação. Tinha diferença, tá? O kit da menina era rosa e o kit do menino era azul. E convidar, né, essas educadoras para esse espaço de que não, a gente não pode ensinar isso aqui, a gente tem que ir para um lugar de perceber em um outro espaço. Era uma luta. Era uma luta. Eu vou gostar de dividir com vocês outra coisa aqui, tá? Cláudio já colocou aí o MADA. Eu vou dizer que o MADA, vou repetir, ele não é um movimento feminista, mas ele é um grupo de apoio muito importante. A gente tem aqui reflexões diárias para mulheres que amam demais. Se alguma mulher passa por um processo como esse, procura apoio do MADA, Cláudio colocou aí. Sim, importante a divisão da inclusão da diversidade a partir do momento em que os kits são de cores variadas. Sim. Cláudio colocou aí reflexões, mas tem o livro Mulheres que Amam Demais também. Tem Amores que Matam, tem 2 Amores que Matam, tá? Cláudio colocou aí. Vou super indicar para você se perceber dentro da sua natureza selvagem, Mulheres que Correm com os Lobos. Esse é o livro que eu diria que toda mulher deveria ter de cabeceira. Outro dia alguém me pediu emprestado, eu acho que a pessoa tá aí. Eu falei, eu empresto qualquer um, menos esse daí. James, tem esse livro aqui, Gênero, Patriarcado e Violência. E ele traz, assim, não só a questão da violência contra a mulher, mas a violência no sentido geral. E cabe muita pesquisa de vocês, tá? Tem uma série de coisas. Vou dizer a vocês que violência não é só violência física. Percebam se vocês passam por situações de violência verbal, psicológica, emocional, moral, de patrimônio. Tá? Não é só violência física e não o homem que faz a violência verbal, psicológica ou moral ou de patrimônio, ele é tão agressor quanto aquele que faz a violência física, tá? E não, ele não faz isso só quando ele está irritado. Na maioria dos casos, com base em pesquisa, os homens que agridem, eles agridem por uma incidência. E a violência psicológica e emocional são invisíveis, fáceis de serem executadas, tá? Eu, inclusive, conheci uma pessoa que a namorada dizia assim, ele é inteligente, ele só bate na cabeça, porque ele não deixa marcas. Então, a maior parte das mulheres que se submetem à violência em grande escala, elas silenciam, porque elas foram ensinadas a isso, como a gente já trouxe desde o início da sociedade lá, desde a antiguidade. Elas silenciam por diversas questões. Dentro da sociedade isso foi ensinado, elas não querem passar pela vergonha de dar queixa numa delegacia, e isso é um outro ponto a ser discutido, porque quando ela vai para uma delegacia, principalmente nos municípios que não tem delegacia contra a mulher,
elas vão passar por um tratamento de homens. Então, os homens já recebem ela com um olhar de que elas estão fazendo o que ali. Então, na maioria das vezes, elas não querem. Muitas por dependência emocional, que é um outro ponto a ser discutido. Muitas por dependência financeira e diversas outras questões. Então, eu diria a você, mulher, que está aí escutando, se de alguma forma você sofre uma violência, procura apoio. Se quiser conversar comigo, pode conversar comigo. Tem o MADA, né? Eu faço essa pesquisa desde 2006. Tem outros grupos, tem diversos ciclos de mulheres. Hoje em dia essa questão ela é muito rica. James está dizendo que a rede patriarcal nas delegacias é tamanha, servidores despreparados que violam ainda mais. Sim, tá? Então hoje tem ciclo de mulheres, hoje tem trabalhos voltados a isso, que é aquilo que a gente discutiu. Se você é homem, né, Alex estava aí falando algumas coisas, se você é homem, quer contribuir com isso, participa de grupos também, cria grupos. Olha a importância de grupos de discussões criados por homens, né? Que homens possam ouvir mulheres também. Nesse livro aqui, ele traz a questão da violência, a questão do patriarcado relacionada à violência, da violência relacionada ao patriarcado é tão forte que ele relata municípios de interiores em alguns estados no Brasil. Existem casos onde a própria filha passava por abuso sexual do pai e a mãe não poderia denunciar, a mãe sabia e ela não podia denunciar porque o pai era o juiz de uma cidade pequena, lá do interior de algum estado. E ela precisou silenciar isso durante muito tempo da vida da filha. Para vocês perceberem o quanto isso como eu chamaria isso? É profundo, tá? O quanto isso é profundo. E se você passa por alguma desse tipo de situação que a gente trouxe aqui, eu vou dizer a você que isso foi construído. Sim, isso ocorre em muitas famílias, em diversas camadas. Não é só na classe pobre, não, tá? Isso é um dado importantíssimo. Nesse livro, Amores que Matam, o drama da violência contra a mulher, ele desconstrói mitos. E um dos mitos que ele desconstrói é de que isso só acontece nas famílias pobres. Não! Tá? Então, assim, se você de alguma forma passa por isso, percebe que isso foi ensinado a você dentro da sociedade. Foi a educação que cumpriu com esse papel de te ensinar. Você pode desconstruir essa aprendizagem. E se você é homem, foi ensinado que você tinha posse sobre a mulher e que você tinha que ser o garanhão e que você tinha que ser o machão. Essa foi uma construção, uma educação, e você pode desconstruir essa aprendizagem para que a gente construa uma história diferente entre o que é ser homem e o que é ser mulher, para a gente construir uma sociedade mais justa. Porque como aquele pai que disse em entrevista que ele ensinou a filha dele a morrer, ele preparou a filha dele para a morte. Você pode estar preparando a sua filha para a morte sem perceber isso, né? E isso é muito profundo, muito, muito, muito mesmo. Chega é forte, porque dentro de tudo isso que eu pesquisei de 2006 para cá, e a minha pesquisa eu falei para os meninos, James e Georgiton estavam na live para mim. Gente, vou pedir a vocês que sigam a gente, tanto no Instagram como no YouTube. O canal do YouTube é novinho, quer dizer, ele não é novo, não, ele é desde 2016,
Mas ele agora, depois da live com James e George, que eu estou movimentando, mas ele já está rico. Cheio de vidas de lives lá. Sigam a gente. Na live com os meninos, a gente discutiu também muito disso, né? De que a gente pudesse se organizar. E aí eu vou lá em Paulo Freire. Paulo Freire disse que a gente é inconsciente da nossa inconsciência. A gente não se percebe inconsciente. É necessário consciência, uma conscientização e uma conscientização crítica para que a gente se organize e organizados a gente possa fazer transformações sociais. Então esse tema é um tema para que nós, mulheres, e vocês, homens, se conscientizem da sua inconsciência com relação à educação com um papel primordial no ideário, na construção do ideário de submissão da mulher. É como eu disse antes, é olhar como foi essa construção lá dentro de casa. Né? Eu estou repetindo padrões, eu estou me comportando como minha mãe se comportou, eu estou buscando nas minhas relações parceiros como meu pai foi, ou se não foi minha mãe e meu pai, foi um tio, foi um vizinho, né? E que a gente possa, diante dessa conscientização, a gente se organizar para transformar. Através de quê? De espaços de discussões, de grupos, né? Muita coisa. Eu falei que eu ia dividir isso em 2 momentos. O momento em que eu seria Nereida pesquisadora, e já foi muito disso, e um momento que eu seria Nereida facilitadora de barras de access. E aí eu vou, como facilitadora de barras de access, dizer para você, e vou pedir a Cláudia que coloque aí, por favor, as perguntas. Faz assim, você vive uma relação, faz essa pergunta, essa relação de fato é uma contribuição para mim? Eu de fato contribuo com essa pessoa e de fato essa pessoa contribui comigo? Perguntas, elas empoderam, respostas desempoderam. Então vocês não vão buscar responder a essas perguntas, vão deixar que venham. Que a consciência, o cérebro é inteligente, ele vai buscar a solução para aquelas perguntas que estão sendo lançadas. Se você for para a resposta, você vai continuar rodando no ciclo sináptico daquilo que você foi aprendido do que é ser homem, do que é ser mulher. Tá, vamos lá. Se essa relação não for uma contribuição para mim, eu vou fazer a seguinte pergunta, Cláudia está colocando aí. Verdade, como mulher, eu posso me enxergar de outra forma? Verdade, esta é a única possibilidade que eu posso ter? Verdade, eu posso ter escolhas diferentes até aqui, das que eu tive até aqui? Em todos os lugares, dimensões, realidades, corpos, onde eu concordei, alinhei, julguei, concluí, desisti, afirmei, reclamei, fiquei nos pensamentos e sentimentos e não acessei a plena consciência e fiquei nas agendas secretas e ocultas da minha família, cultura, sociedade, economia, religião, organizações, política, matriz. Eu posso escolher destruir e descriar agora? São perguntas que vocês podem fazer diversas vezes no dia de vocês, para que vocês saiam de ciclos sinápticos, tá? Se essa relação é uma contribuição a você e você de alguma forma tem vivido alguns momentos desafiantes, principalmente nesse momento de isolamento social, onde as diferenças se acirram, é natural, tá? Pergunta, como pode melhorar isso aqui? Como eu posso ter mais leveza dentro dessa relação? Mas o que eu gostaria de dizer é, não se permite continuar submissa, não se permite continuar sendo violentada,
seja física, verbal, moral, psicologicamente. Busca ajuda, apoio. Existem muitos grupos. Se quiserem me procurar no privado, estou por aqui. A gente falta 5 minutos, eu ainda vou falar um pouquinho, mas desde já, para que eu não caia sem agradecer a todos que estão aqui. Eu gostaria de agradecer muito a presença. Espero ter sido uma contribuição a todos que estavam aqui. Também destrua e desconstrua qualquer projeção e expectativa de ter contribuído, vou chamar dessa forma, mas escolho contribuir, tá? Hoje a meditação diária para a data de 3 de julho daquele livro Reflexões Diárias para Mulheres que Amam Demais, se ficarmos contando a nós mesmas repetidamente a história de nossa vitimização, certamente contaremos a mesma história da mesma forma. Alguma coisa cortou aí. Mas isso aí, se vocês entrarem no blog, vocês vão encontrar a reflexão diária para o dia de hoje. Então, busquem ajuda, tá? Percebam quais são as construções. E, por último, eu vou trazer aqui para vocês uma passagem que eu escolhi, espero achar. A forma como homens e mulheres se veem, como eles se identificam, longe de ser algo fixo e permanente, é histórico. Vai sendo construída e assumida diferentemente a depender das circunstâncias, das associações que fazem com o grupo e das representações coletivas. Algo construído, cultura, histórica e socialmente. E se a gente construiu assim, a gente pode desconstruir para fazer uma história diferente. O que depende disso? Cada um de nós. Cada um de nós pode contribuir com isso, tá? Com mais grupos de discussões, orientando. Tem uma coisa que hoje o slogan da violência contra a mulher, na briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E observa que ninguém mete a colher é justamente a forma preconceituosa com que a gente colocou a mulher e a forma como a gente permitiu que a mulher fosse violentada dentro da sociedade. Então era natural, porque era entre marido e mulher. Apoiem mais mulheres. Se percebam dentro dessa construção. Identifiquem quais os padrões que você está repetindo, seja ele dentro da sua família ou de algum espaço que você vivenciou na infância e que você está propagando isso. Mas escolham diferente. Novas escolhas a partir daqui. Um espaço de mais conscientização, um espaço de mais ação. Eu não gosto da palavra resistência. Depois que eu me tornei Access, eu abri mão da palavra resistência. Eu não gosto da palavra resistência. Eu gosto da palavra ação. Qual ação eu posso adotar hoje que faria com que eu contribuísse com a minha vida enquanto mulher e a vida de outras mulheres? Que ação eu posso tomar aqui enquanto homem que contribuiria para a minha vida enquanto homem e a vida de outros homens e de outras mulheres, né? É perceber isso. Então, é ser muito grata a vocês. Ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A gente ainda tem uns minutinhos aí. As mulheres que vivem isso, diria também que as ferramentas do Access são ferramentas importantíssimas. Vocês podem nos procurar, né? A gente faz um trabalho voltado para isso, até porque a minha pesquisa... Eu tô com os dentes todos sujinhos. A minha pesquisa é nessa área, então eu